Alô, amigos do Descomplica! Começamos agora com uma nova frente da biologia. Começamos agora com uma parte que é amor ou ódio, que é a genética. Tá aqui atrás. Porque concorda que a genética tem aquela galera, ai, adoro genética, cruzamentozinho, eu amo as ervilhas, e tem aquela galera que, genética, matemática, eu odeio. Mas, gente, não importa se você gosta ou deixa de gostar. O que importa é, cai no vestibular, cai no Enem, você tem que saber. Então vamos começar a trabalhar a genética nesse módulo, que é extremamente importante. Se você não entender esse módulo, você não vai entender chongas de genética, módulo que é sobre introdução à genética, conceitos básicos e já a introdução à genética mendeliana, já a primeira lei de Mendel. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é a genética? O que estuda a genética? Ai, professor Noda, a genética estuda os genes. Muito bem. Né? Porque, mal ou bem, a genética, ela tenta entender como é que as nossas características elas são expressas, como é que elas são armazenadas e como elas são transmitidas ao longo das gerações. Transmissão das características dos genes ao longo das gerações, que vem a ser a hereditariedade. Né? Um dos principais papéis da genética é entender essa hereditariedade, por que eu sou parecido com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, tataravô. Então, para entender a genética, alguns conceitos básicos são extremamente importantes e a gente começa a trabalhá-los desde já. A gente começa falando, não podia ser diferente, dos genes. Eu entendo, genética estuda os genes. Agora, o que é o gene? O gene, minha gente, é um pedaço da molécula de DNA. É um pedaço desse ácido nucleico, onde a sua sequenciazinha de bases nitrogenadas, CGAT, essa sequência, ela vai determinar uma característica específica. Então, um segmento de DNA responsável pela expressão de uma dada característica, isso é um gene. Por exemplo, o projeto Genoma Humano, ele sequenciou todos os genes da espécie humana e ele encontrou cerca de 30 mil genes nos nossos 23 pares de cromossomos. Então, repara, se 23 cromossomos têm 30 mil genes, imagina, cada cromossomozinho, então aqui a gente teria um cromossomo. Cada cromossomozinho, ele vai ter alguns milhares de genes escritos nele. Então aqui, por exemplo, pode ter uma característica que é cor dos olhos, aqui uma característica que é cor da pele, aqui uma característica que é, sei lá, tendência à agressividade, sei lá. Então repara que cada cromossomo, ele tem centenas a milhares de genes escritos nele. Então o gene, ele estaria aqui, um pedaço do cromossomo. Esses genes, eles podem ser subdivididos em dois grandes grupos. Existem genes estruturais, onde os genes estruturais codificam a proteína, determinam a estrutura primária da proteína, a sequência de aminoácidos da proteína, e aí esse gene estrutural, então, é um DNA que produz um RNA mensageiro, que vai codificar uma proteína em questão. E existem ainda os chamados genes reguladores, que ajudam na produção da proteína, mas que não a codificam. Então, um DNA que produz um RNA ribossomal ou um DNA que produz um RNA transportador, repara, ele não codifica a proteína, porque ele não é um gene estrutural, ele é um gene regulador. Entendeu? E esses genes, gente, eles sempre vão ter um lugar certo, um lugar adequado onde ele vai se estabelecer. Exemplo, o gene que vai determinar, por exemplo, se eu sou daltônico ou se eu sou hemofílico, ele sempre está no cromossomo X. O gene para dar pelo na orelha, ele sempre está no cromossomo Y. E aí esse localzinho
local, que é ocupado por um gene no cromossomo. Ele é chamado locus gênico, que, teoricamente, se todos nós somos da espécie humana, todos nós vamos ter sempre o gene em um determinado locus, que se é no cromossomo 3 para mim, vai ser no cromossomo 3 para você. Ah, o gene para a cor do olho está no cromossomo 7. Se está no cromossomo 7 para mim, estará no seu cromossomo 7 também, tá? É lógico, exceções sempre podem existir. Existem mutações chamadas translocações que podem tirar o locus de um cromossomo e levar para outro. Mas, galera, isso é exceção. Os genes sempre têm locus bem determinados, locais que eles ocupam no cromossomo. Otinha, mas você tem olho castanho escuro e eu tenho olho azul. Como é que a gente tem o gene no mesmo loco se você tem olho preto e eu tenho olho azul? O locus para a cor do olho é o mesmo, mas ele pode ser ocupado, por alelos diferentes. Então, os genes alelos, nesse caso eu representei aqui com um azão e um azinho, porque eu posso ter recebido um alelo azão para a cor do olho do meu pai e um alelo azinho para a cor do olho da minha mãe. E esses genes alelos diferentes, na população, então, podem existir muitos outros. Que embora eu e você, a gente tenha os mesmos genes, pois somos da mesma espécie, as formas alélicas desses genes podem ser diferentes, fazendo que Oda seja Oda, queridinho descomplica, seja queridinho descomplica. Beleza? Então, de novo, gene é o pedaço de DNA que determina uma característica, beleza? Locus gênico é o local ocupado por um dado gene no cromossomo, e genes alelos são genes que ocupam um mesmo locus e determinam uma mesma característica. Por exemplo, para o sistema AB0, ou ABO, se você preferir, nós teremos 3 possíveis alelos. O alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho. Beleza? Vamos continuar agora vendo os conceitos de genótipo e de fenótipo.